Tem uns vídeos meus que eu falei sobre a não existência mais de apóstolos hoje, que todos os apóstolos de hoje são falsos. E realmente são, tá? Não existem mais apóstolos. Por quê? Porque tem uma série de requisitos que um apóstolo precisa cumprir e nenhum desses apóstolos de hoje é capaz de cumprir. Atos capítulo 1, 21 diz o seguinte: assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João Batista até o dia em que dentre nós ele foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então apareceram dois homens, José, chamado Justo, e Matias. Então eles tiraram a sorte, e isso é um assunto para outro vídeo, e escolheram Matias como sucessor de Judas Iscariotes. É por isso que eles escolheram outro apóstolo, porque Judas tinha morrido, tinha traído Jesus, saiu do colégio apostólico e precisava entrar mais um, porque eram 12 que Cristo tinha escolhido. Então Matias entrou no rol dos 12. E aí você vai me dizer, bom, mas Paulo não se encaixa aí, porque Paulo não viu Cristo pessoalmente, apenas no caminho de Damasco. Ele teve uma visão e não viu Cristo. Ele não andou com Cristo desde João Batista até sua ascensão ao céu. Ele não acompanhou o Cristo em todo esse trajeto. Mas sim, ele acompanhou como fariseu e um dos principais fariseus da época de Jesus. Ele acompanhou todo o ministério de Jesus, mas ele não acompanhou como um discípulo. Mas Paulo sempre estava em volta, tanto que ele é um dos principais perseguidores da igreja logo no início da igreja. Depois da pregação de Pedro, depois daquela conversão em massa, as pessoas felizes por serem cristãos, Paulo começa a perseguir a igreja e gera um medo em todos. Então ele estava muito próximo, ele viu sim, tanto o batismo de Jesus, talvez não ali pessoalmente, mas ele estava acompanhando todo aquele movimento que estava fazendo em torno de Cristo. Bom, mas aí ele também não viu Cristo pessoalmente, só foi no caminho de Damasco que foi uma visão. Não. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o verso 3 a 7, 3 a 8, diz o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e aos 12 apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Paulo viu Cristo carne e osso. Nós não sabemos como foi isso. A Bíblia não diz quando foi isso. Talvez aqueles 3 anos que ele passou no deserto, que ele não fala o que aconteceu, talvez quando ele foi ao terceiro céu, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele viu Cristo, ele foi uma testemunha ocular de todo o ministério de Jesus, coisa que nenhum dos apóstolos que vivem hoje podem dizer que fizeram. Então Paulo, ele sim é chamado fora de tempo, pode falar o que quiser de Paulo, mas ele viu o ministério de Jesus e viu Jesus em carne e osso, ressuscitado, como os apóstolos de hoje não viram. Então talvez o seu apóstolo esteja te enganando. Deus abençoe!